uma vez sejam bem-vindos. Hoje nós temos o nosso encontro final falando sobre prescrição e decadência. Prescrição e decadência é um assunto que que na verdade vocês têm previsto nas unidades, nas sessões 4.1 e 4.2. A 4.1 fala sobre prescrição e a 4.2 fala sobre decadência. Trata-se de assunto muito importante, mas entendo que é mais produtivo para vocês, inclusive, nós estudarmos prescrição e decadência de maneira conjunta. Já sei que vários de vocês, ou alguns de vocês, leram o material, né, pelo menos pensando na semana passada, e que algumas coisas ficaram um pouco obscuras, um pouco confusas. E o nosso objetivo, primeiro, que você esqueça o material nesse momento, não acompanhe a aula pelo material, porque eu montei esse material sem me apegar ao livro didático de vocês. Depois vocês podem fazer a leitura e a complementação, prestem atenção na aula, mesmo porque, como eu acabei de comentar, eu vou disponibilizar esse material para vocês, eu não tenho nenhuma dificuldade em fazer isso. Só, novamente, peça para que os seus colegas, os representantes das respectivas turmas, os dois, eles entrem em contato comigo, para que eu possa fazer o envio desse material e do material da semana passada. Pessoal, não é um assunto difícil, sinceramente, prescrição e decadência não é um assunto difícil, mas a gente percebe que na prática é um assunto que as pessoas não sabem. É extremamente comum uma dúvida muito grande no ambiente prático, do dia a dia, as pessoas não terem a menor ideia, noção do que é prescrição, do que é decadência. Elas têm uma ideia geral, né? Todo mundo tem uma ideia do que é prescrição, mesmo porque ela acaba interferindo diretamente na nossa vida, nas nossas condutas jurídicas, não tem como a gente conduzir nada ou analisar alguma situação jurídica sem termos um parâmetro da prescrição, porque a prescrição inevitavelmente pode atingir qualquer relação jurídica e pôr um fim nela. Mas as pessoas, quando se pede para que se defina ou diferencie prescrição de decadência, existe uma dificuldade muito grande para que se faça essa identificação e pormenorização. Para que você entenda como que o nosso material ele foi montado, ele foi conduzido, pensando aqui nos meus slides, tá? Nós temos uma primeira parte, onde eu coloco um ponto de partida, que é uma ideia que se aplica para esses dois institutos. Tanto prescrição quanto decadência vão observar, vão seguir esse parâmetro. Depois, nós iremos dividir. Então, a gente vai falar só sobre prescrição, depois falaremos só sobre decadência. Artigos de lei eu não coloquei no material, porque a ideia é que você acompanhe a nossa conversa com o seu código, e depois, em alguns momentos que eu entender interessante ou oportuno trabalhar com artigos ou dispositivos de lei, eu abro aqui o Código Civil e projeto para você. Compartilhe, tire o slide e compartilhe o código, né? Isso é realmente uma sensacional vantagem que nós temos pelo nosso sistema de aula à distância. Depois que nós falarmos sobre prescrição e decadência, a última parte do nosso material é para te dar dicas. Então, eu separei, agora eu não me lembro de tanta coisa, ou 8 ou 9 dicas bem objetivas para que você, diante de um prazo, consiga identificar se é prazo prescricional ou se é prazo decadencial. Porque nós observamos que quando isso é cobrado ou exigido em algum tipo de teste seletivo ou concurso, uma das perguntas que se faz é, diante de um determinado prazo, a sua interpretação é prazo decadencial ou é prazo prescricional? E, concluindo se é decadencial ou prescricional, quais as consequências disso? Porque são consequências diferentes. A gente vai ver tudo isso. Essas dicas que nós temos no final dos slides, né, esses 8 ou 9 slides finais, você vai observar que elas são bem curtas mesmo, frases para te ajudar. Para que você, diante de um prazo, você consiga dizer de uma maneira muito rápida e simples se é prazo prescricional e decadencial, e diante disso já entender quais os desdobramentos que isso gera, produz ou nós teremos enquanto consequência. Se você se perder no meio do caminho, se eu começar a falar muito rápido, vocês sabem que eu me empolgo, me avisa, tá bom? Libera o microfone, descreve aí
uma pergunta, não tem nenhum problema ou dificuldade nesse sentido. Primeira coisa que eu gosto de fazer quando nós nos dispomos a estudar algum ou alguns institutos de direito, e nós estamos hoje estudando dois institutos de direito civil e direito material, não é mesmo? Direito é prescrição e decadência. Acho importante nós fazermos uma delimitação geográfica, ou seja, onde nós temos no Código, porque o nosso ponto de partida para o estudo do direito civil é o Código Civil. Quer dizer que todo o direito civil está previsto no Código Civil? Não. Nós temos várias regras de direito civil previstas fora do Código Civil, em leis esparsas. Nós temos a lei de alimentos, nós temos a lei de registros públicos, nós temos várias leis espalhadas que também dizem respeito ao Código, à legislação civil, ao direito civil como um todo. Mas o Código Civil é, enquanto norma, aquilo que de mais importante nós temos para análise, estudo e desenvolvimento do próprio direito civil, como um todo, de maneira genérica e de maneira geral. Onde que prescrição e decadência se identifica de forma organizada, não necessariamente toda a previsão de prescrição e decadência está entre esses artigos, mas nós temos dentro do Código uma parte, uma seção que se dedica exclusivamente a falar de prescrição e a falar de decadência. E este lugar se encontra entre os artigos 189, inclusive o 189, até o artigo 211, inclusive o artigo 211. A primeira e a maior parte dos artigos são dedicados à prescrição, e você vai entender no final do livro, da nossa aula, por que nós temos tantos artigos falando sobre prescrição e, de certa forma, poucos artigos falando sobre decadência, né? Eu não posso estar enganado aí numa ideia de pormenorização, mas, salvo engano, a decadência começa a ser prevista no 207. Então, você perceba, do 189 até o 206, nós temos prescrição. Depois, 207 ao 211, talvez com um erro de precisão nesse início, entre 207 e 208, mas acho que é 207 mesmo, nós temos aí poucos artigos falando sobre decadência. Depois você vai entender por que isso acontece. Mas estudar prescrição e decadência exige que sejam lidos esses dispositivos, esse intervalo de dispositivos que está identificado para você logo no seu primeiro slide, para além da nossa capa. Qual é o nosso ponto de partida? E nós vamos seguir a partir daqui. Mais uma vez, não há nenhuma necessidade de você copiar, porque isso, além de ser disponibilizado no YouTube para você assistir quantas vezes você quiser, você também receberá o material. Só um pouquinho que chegou mais alguém aqui. Só autorizar, pronto. Nós temos um ponto de partida, lembra que eu comentei com você quando te expliquei a maneira como nós desenvolveríamos a aula de hoje. Qual é o nosso ponto de partida? Tanto a prescrição quanto a decadência são maneiras, são formas de perda de algum direito pelo decurso do tempo. Então, nós temos como consequência da prescrição e também como consequência da decadência a perda de algum direito, de algum tipo de direito, depois a gente vai especificar mais, e essa perda se dá pelo prazo, pelo tempo e exclusivamente pelo tempo, ok? Sempre que ocorrer prescrição ou decadência, o que fez a pessoa perder o direito, seja pela via prescricional, seja pela via decadencial, foi o decurso do tempo. Não há outra maneira de nós verificarmos a incidência de prescrição e decadência senão pelo prazo. Então, aqui nós temos um primeiro parâmetro que é muito importante, mas ainda não é um parâmetro diferenciador, porque esta regra se aplica para as duas situações, tanto para a prescrição quanto para a decadência. Mas precisamos seguir. Talvez, quando a gente observa essa ideia do tipo, bom, tanto prescrição e decadência fazem com que direitos sejam perdidos. Mas por que nós temos duas modalidades de prazo? Por que existe, já que é para perder direito, por que não chamou tudo de prescrição ou não chamou tudo de decadência? Já que a consequência, o resultado é o mesmo, né? Claro que existe uma primeira resposta, que é uma resposta ruim, equivocada, mas que não deixa de ser uma resposta, que é o legislador quis que fosse dessa maneira, e também um outro entendimento que é o povo do direito gosta de complicar a vida.
Então, a gente gosta de dar umas dificultadas em coisas que poderiam ser mais simples. Eu concordo contigo, caso isso passe pela sua cabeça, que poderia ser um nome só para qualquer tipo de perda de prazo. E assim, prescrição e decadência não são as únicas formas de se perder alguma coisa por conta do prazo. Vocês vão estudar depois em processo civil, para quem tem ou teve teoria geral do processo, talvez você já tenha visto, tem outros dois institutos que se chamam perempção e preclusão, que também são perdas de alguma coisa pelo prazo, que pode ser pelo prazo. Preclusão tem outras nuances, mas prazo é uma delas. Então, assim, são tantas coisas atreladas a um mesmo elemento, que é o decurso do tempo, que podia ser tudo uma coisa só, mas não é, né? Então precisamos encarar com a objetividade e simplicidade que isso nos permite encarar. Elemento, e aqui sim uma resposta técnica, uma resposta doutrinária, científica diante desse questionamento. Por que nós temos dois tipos de prazo, duas modalidades de prazo, um prazo prescricional e o outro prazo decadencial? Jovem, porque um desses prazos se refere ao exercício de direito subjetivo e o outro prazo se refere ao exercício de direito potestativo. E essa é uma primeira distinção salvadora para nós compreendermos onde que o prazo prescricional aparece e onde o prazo decadencial aparece. Talvez você esteja me vendo e me ouvindo e questionando, ótimo, mas eu não sei o que é direito potestativo. Talvez o subjetivo seja mais fácil. Calma, a gente vai chegar nisso. Primeiro, entenda a regra. Nós temos dois tipos de prazo, dois tipos de aplicações distintas, porque uma delas, o prazo prescricional, se refere ao exercício de direito subjetivo, e o outro, a outra modalidade de prazo, o outro prazo, que é o prazo decadencial, ele se refere ao exercício de direito potestativo. E direito subjetivo, e na maneira como a gente vai enxergar, tá? Que aqui é um direito subjetivo voltado a uma pretensão. E o direito potestativo são coisas bastante delimitadas, que nós conseguimos fazer uma diferenciação, para que isso fique mais claro. Mas, novamente, parta dessa regra, ok? Direito subjetivo. Se é tutela de direito subjetivo, pura e simplesmente, prazo prescricional. Se é tutela de direito potestativo, prazo decadencial. Se for direito potestativo, não há prazo prescricional para direito potestativo. Vamos entender o que é cada uma dessas modalidades. Primeira modalidade que nós temos, direito subjetivo, e você provavelmente estudou direito subjetivo em Introdução ao Estudo do Direito, Teoria do Direito, tem vários nomes a disciplina, né? E você deve ter estudado direito subjetivo paralelo ao direito objetivo. E muito provavelmente o teu professor de IED ou TGD disse para você o seguinte: o direito objetivo são as regras jurídicas que estão previstas de maneira objetiva, é o direito escrito. Então, o Código Civil, ele é uma representação do que a gente chama de direito objetivo, porque é aquilo que está objetivamente, concretamente escrito. Direito subjetivo é a faculdade, ou seja, a possibilidade, a escolha de agir e de exigir o seu direito diante de uma determinada situação. Então, sempre que o direito, sempre não, sempre é um exagero, mas normalmente quando um direito objetivo ele é violado, e nós temos ali uma consequência, um prejuízo, nasce para o indivíduo que foi lesado a possibilidade, a prerrogativa de ingressar com uma ação para ser indenizado, para ser reparado. Isso é exercício do direito subjetivo. Essa escolha que nós, como pessoas, sujeitos do direito, temos para processar as pessoas ou não, exigir indenizações, exigir compensações, isso tudo está na esfera do chamado direito subjetivo, porque isso se encontra na nossa subjetividade. Nós, como seres cientes, conscientes, nós temos a possibilidade de escolher se vamos exercer ou exigir o nosso direito ou não.
E o exemplo mais simples para a gente entender isso é a análise da responsabilidade civil, que foi o nosso objeto de estudo algumas aulas atrás. Se uma pessoa, por meio de uma conduta imprudente, logo culposa, pratica um ato e viola o meu direito, ultrapassa o sinal vermelho e me atropela, ou seja, eu sofri um dano. Nós temos ali a possibilidade de indenizar. Ocorreu um ato ilícito e, como consequência disso, temos a possibilidade de indenização. Ah, professor, mas e aí? Bom, o direito objetivo, ele olha para mim e diz o seguinte: o Código Civil está aberto, artigo 927, combinado com o artigo 186, eles produzem ali uma interpretação conjunta da qual eu posso concluir que é possível processar uma pessoa para ser indenizado, para ter ali algum tipo de reparação. O Código Civil deixa isso muito claro, essa possibilidade. Estou testando aqui a luz, está me incomodando, essa luz amarela na minha cara. É possível nós termos essa situação, e o Código Civil deixa muito claro que eu tenho a possibilidade de ingressar com uma ação indenizatória ou não. O Código vai me dizer objetivamente que aquele que violar direito e causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Foi o que aconteceu. Mas isso me obriga a ingressar com uma ação indenizatória contra a pessoa que me atropelou? Não. Eu escolho ingressar com uma ação indenizatória ou não ingressar com uma ação indenizatória. Isso é uma análise subjetiva, isso é exercício de direito subjetivo. É essa consciência e essa possibilidade que o indivíduo tem de escolher se ele vai fazer uso dos mecanismos judiciais e processar o indivíduo ou não. Vai simplesmente ficar quieto. Às vezes, nós, diante de uma situação dessa, fazemos a seguinte análise: bom, a pessoa que me atropelou, coitada, aparentemente não tem a menor condição, estava em um dia muito ruim, eu não fiquei tão machucado assim, foi mais o susto. Não vou perder tempo fazendo isso, porque eu vou perder dia de trabalho, enfim, é uma escolha. Isso tudo entra na esfera do chamado direito subjetivo. Mas o direito objetivo, ele está ali para todo mundo, para que a pessoa que desejar fazer uso dele, o faça. Bom, vamos para uma ideia, uma conceituação sobre direito subjetivo. Olha o que nós temos no nosso material. O direito subjetivo é uma situação jurídica consagrado por uma norma, através da qual o titular tem direito a um determinado ato face o destinatário. Então, o direito subjetivo é uma situação jurídica que me permite exercer um direito em detrimento de uma outra pessoa. Nós temos aqui mais demonstrações daquilo que nós chamamos de direito subjetivo. Vamos olhar o quadro amarelo. Está relacionado ao direito a uma prestação. E o que é uma prestação? Prestação é o poder jurídico conferido a alguém de exigir do outro o cumprimento de uma conduta. E essa conduta pode ser um fazer, um não fazer ou um dar, sendo que esse dar pode ser pagar alguma coisa ou entregar algum objeto, né? Enfim, quando eu falo de direito subjetivo, nessa nossa conversa, nós estamos falando da possibilidade que eu, enquanto pessoa, tenho de exigir que o outro me faça algo, deixe de fazer algo em meu favor ou me entregue algo, sendo dinheiro, um bem ou alguma coisa. Coloquei para você ali uma aproximação prática. Você tem o direito de exigir da outra parte uma prestação, uma obrigação, por exemplo, ou um dever, sendo que a outra parte será ou não obrigada a fazer algo em seu favor. Exemplo, pagamento de uma dívida. Se eu tenho uma pessoa que me deve uma determinada quantia em dinheiro, R$ 1.000, o Código Civil me garante a possibilidade de cobrar essa pessoa. Agora, eu vou cobrar essa pessoa se eu quiser, não sou obrigado. Aí, se eu decido cobrar, eu estou exercendo o meu direito subjetivo. Agora, se eu ingresso com uma ação cobrando uma dívida de R$ 1.000 em face de uma outra pessoa, eu estou ali manifestando uma pretensão, né? Essa pretensão
vai se configurar em uma prestação, algo a ser cumprido. Eu estou demonstrando algo que eu pretendo e exijo, como consequência daquilo que eu pretendo, que a pessoa faça algo em meu favor. E esse fazer algo em meu favor, essa submissão da pessoa em relação à minha vontade, é no sentido dela me dar alguma coisa, me entregar alguma coisa, ou efetivamente fazer ou deixar de fazer. No caso do pagamento de dívida, eu quero que ela me pague os R$ 1.000. Se o juiz condenar ela a me pagar os R$ 1.000, ou ela vai me pagar, ou nós vamos começar os atos expropriatórios específicos para bloqueio de bens, penhora, busca de determinadas coisas, enfim. Essa é a ideia que nós temos em relação ao chamado direito subjetivo, que é esse direito atrelado a uma prestação, que é essa conduta por parte da outra pessoa em meu favor, em meu benefício. Novamente, a parte branca. Você, nessa nossa situação, tem o direito de exigir da outra parte uma obrigação, uma prestação. O que é isso? É um dever, é algo que essa pessoa vai ser obrigada a fazer em meu benefício, em meu favor. Claro, por que eu coloquei entre parênteses aqui, ou não? Porque ela só será obrigada se o juiz entender que ela tem que fazer isso. Se o juiz julgar improcedente, ela não será obrigada a fazer isso e eu tive a minha prestação negada. Bom, alguma dúvida até aqui, quando a gente fala sobre direito subjetivo? E eu preciso, e você vai perceber que eu vou pausando em vários momentos, porque nós vamos agregando informação. Então, eu preciso que você entenda essa primeira parte, para que nós possamos continuar a caminhada, a jornada. Até aqui tá tudo bem? Pra mim tá tudo ok, professor. Ok, Tá mais beleza, alguém? professor. Beleza? Tá, silêncio a gente interpreta como tá tudo certo. Aí é conta e risco, né? Vamos lá. Agora a gente precisa pensar na outra modalidade que nós temos, que é o chamado direito potestativo. Pode ser que você já tenha visto essa classificação, mas é provável, principalmente para o segundo semestre, que você talvez nunca tenha ouvido isso. Mas para quem teve Teoria Geral do Processo, né, TGP, é para ter sido falado para vocês direito potestativo, lá na classificação das ações, quando fala de ação constitutiva. Mas, enfim, vamos pensar na nossa matéria. O que é direito potestativo? Direito potestativo é um direito que não admite contestações. Você já vai entender o que eu quero dizer com isso. Não é no sentido de que ele não admite que a parte ré se defenda ou conteste. Jovem, todo processo admite defesa. E dependendo do processo, essa defesa vai se chamar contestação. Então, quando eu digo aqui que é um direito que não admite contestações, não é no sentido de não admitir defesa processual, tá? O termo aqui, contestação, é um termo mais genérico, não é um termo técnico. Quando a gente fala de direito potestativo, nós estamos falando do exercício de uma prerrogativa jurídica. E esse exercício de uma prerrogativa jurídica vai impor uma determinada situação para outra pessoa, mas essa situação é pelo exercício. Você já vai entender isso, a gente vai delimitar mais esse conceito. Vamos lá de novo. Direito potestativo é um direito que demonstra uma prerrogativa jurídica, uma possibilidade, e essa possibilidade ela é unilateral. Ela depende mais da pessoa e somente da pessoa que busca exercê-la. Então, quando eu analiso um direito potestativo, por mais que uma ação que discuta um direito potestativo, ela se volte contra uma outra pessoa ou contra outras pessoas, eu não dependo de nenhuma conduta dessas outras pessoas. Eu só dependo da minha manifestação de vontade. E essas pessoas só estão ali no processo porque elas serão atingidas pelo processo. Mas não há nada que elas tenham que fazer para mim, como acontece na questão da prestação, em que ela vai ter que me dar alguma coisa, me entregar alguma coisa, me pagar alguma coisa. Nos direitos potestativos, isso não existe. Eu ingresso com uma ação pleiteando uma prerrogativa jurídica, um direito que me é garantido, e esse direito depende da minha manifestação unilateral de vontade.
E não dependo de que as outras pessoas que estão no processo façam qualquer coisa para esse direito me ser dado ou me ser reconhecido. A gente vai dar exemplo, relaxa. Mais uma vez, agora a gente começa no quadro branco, porque é para dar dinâmica para a coisa, né? Direito potestativo é poder jurídico conferido a alguém de submeter outra pessoa à alteração, criação ou extinção de situações jurídicas. Jovens, aqui, quando eu tenho um direito potestativo sendo discutido em um processo, a consequência dessa análise ou desse julgamento sobre um direito potestativo é criação, extinção ou modificação, né, alteração de situações jurídicas. E essa criação, modificação ou extinção de situações jurídicas, ela é garantida pela decisão do juiz. Eu não vou ter aquele momento de que, preciso executar a sentença, que tanta gente comenta, sabe? Que a gente tem no direito a uma prestação, lá do subjetivo que a gente acabou de falar. Lembra? Se a pessoa é condenada a me indenizar, a sentença do juiz é autossuficiente? Não. Porque se ela não me indenizar espontaneamente, eu vou ter que tentar forçar ela, fazer uso de meios coercitivos para que ela me pague. É muito comum que quando uma decisão judicial me garanta uma prestação, o direito a uma prestação, que eu tenha que tentar receber isso na marra. Nos direitos potestativos isso não existe. Por quê? Porque a decisão do juiz é autossuficiente. A própria decisão do magistrado, ela já me garante aquilo que eu estou buscando. Eu não preciso fazer cumprimento de sentença ou execução de sentença, né, nomenclatura mais antiga, porque essa decisão do juiz vai determinar a criação, a extinção, ou a alteração de uma situação jurídica. Quadro amarelo. Você tem o direito de exercer um poder, e direito potestativo está relacionado ao exercício de um poder no sentido de uma possibilidade, de uma prerrogativa, mas a outra parte não será obrigada a fazer coisa alguma em seu favor. Ela apenas vai se sujeitar àquela sua manifestação unilateral de vontade. Exemplo, divórcio. Primeiro exemplo, usando o exemplo que foi colocado para você no material. Divórcio, primeiro exemplo de direito potestativo. Se eu me encontro em um casamento e não estou mais satisfeito com a união conjugal, com o relacionamento, quero pôr fim a esse matrimônio. A única maneira de pôr fim, legalmente falando, né, em um casamento é o divórcio. Para tal, eu ingresso com uma ação de divórcio. Por que o pedido de divórcio é um direito potestativo? Primeiro, porque ele não depende da vontade da outra parte. Para eu me divorciar, basta a minha vontade. Essa história de que a minha esposa, o meu marido não quer me dar o divórcio, não existe. Isso não existe. O divórcio depende somente da vontade da pessoa que pede o divórcio. Para se ter um casamento, é necessário a vontade dos dois. Não se esqueça. Casamento, juridicamente falando, é um contrato. Para um contrato ser mantido, é necessária a vontade das duas partes envolvidas, assim como acontece no casamento. Então, a vontade, se eu quero me divorciar, eu ingresso com ação de divórcio. A outra pessoa só é colocada no polo passivo, como ré, porque ela vai ser atingida, inevitavelmente, pela decretação de divórcio. Mas o juiz analisa a minha vontade. Se eu quero me divorciar, por quê? Porque eu quero, não aguento mais, não estou mais afim, ok. O juiz, ao julgar a ação de divórcio e decretar o divórcio, pronto, estou divorciado. Eu preciso que a minha esposa, agora ex-esposa, faça alguma coisa para o divórcio ser efetivado? Não. O próprio cartório do fórum vai mandar aquela sentença do juiz de divórcio para o cartório de registro civil para ser averbado. Então eu não preciso, nesse exemplo, que a minha esposa faça nada para mim. Eu vou ter o divórcio, porque isso é um direito potestativo. É esse direito que eu tenho, que me é conferido, de pleitear alguma coisa que vai, de alguma maneira, atingir a outra pessoa, criando, extinguindo ou modificando uma relação jurídica. Mas, situação essa que essa outra pessoa não precisa fazer nada, porque não tem algo que ela possa fazer que vai me garantir ou não esse direito. Se eu quero me divorciar, tá tudo certo, eu vou me divorciar. E isso depende só de mim, da minha manifestação de vontade, e o juiz, ao decretar o divórcio, ele está extinguindo uma situação jurídica.
Qual é a situação jurídica que foi extinta pela decretação de divórcio? O casamento, o matrimônio. Percebe a diferença? E como de fato nós temos uma diferença muito nítida entre um direito que condena alguém a fazer algo para mim, e aqui a gente está falando da prestação, da ideia do direito subjetivo, lá da prescrição, e de um outro direito que o juiz me garante, do qual só depende da minha vontade e que a outra pessoa é atingida, mas que ela não tem que fazer nada. São duas situações muito distintas. Essa segunda modalidade, essa segunda forma em que a pessoa que está envolvida no processo nada tem a fazer ou a contribuir, é a situação que a gente chama de direito potestativo. Outro exemplo que eu coloquei para você de direito potestativo, a anulação de casamento. Só para que você entenda a dinâmica disso, o que é essa anulação de casamento? As pessoas, elas não são absolutamente livres para contrair núpcias, né, para se casar. Então, nós temos algumas limitações que o próprio Código Civil nos apresenta, de pessoas que não podem se casar, de algumas situações que são impeditivas ao casamento. Por exemplo, eu não posso me casar com a minha irmã. Então, existem vários elementos que a própria lei nos traz como circunstâncias impeditivas para o casamento. Se uma dessas circunstâncias foi ignorada, e a pessoa, por algum erro, cartório comeu barriga, enfim, conseguiu se casar, a partir disso existe a possibilidade da ação de anulação de casamento. Porque esse casamento ele não pode produzir os seus efeitos, porque se ignorou uma circunstância impeditiva. Bom, e essa ação de anulação de casamento, ela pode ser proposta pelo Ministério Público. Então, o Ministério Público é legitimado para propor a ação de nulidade ou de anulação de casamento. Bom, se essas pessoas estão lá vivendo muito bonito e tal, e diante de uma regularização de dados, algum funcionário ali que estava realizando essa atualização de dados, foi pegar os dados, fez alguns cruzamentos de informação, achou aquilo estranho, falou, gente, parece que essas pessoas não poderiam se casar. Tem ali algum elemento impeditivo, imagine, elas são irmãs por parte de pai, por exemplo. E se percebe isso chega até o Ministério Público. O que o Ministério Público faz? Vai ingressar com uma ação de anulação de casamento em face dos cônjuges, do marido e da mulher. Bom, e aí? O juiz vai julgar a ação de nulidade de casamento ou de anulação de casamento. Quando o juiz julgar essa ação, ele vai decretar, dizer que o casamento é nulo, né? Não poderia ter produzido seus efeitos. Ao fazer isso, o juiz está, mais uma vez, extinguindo uma situação jurídica. Havia um casamento, a partir de agora não tem mais. Quando o juiz diz isso, tem alguma coisa que esses cônjuges, que são os réus da ação, têm que fazer para realmente efetivar a decisão do juiz? Não depende deles. A decisão é autossuficiente, vale por si só. O direito tutelado pelo Ministério Público é um direito potestativo. Tudo bem, direito potestativo? Conseguiu compreender essa distinção? Está acompanhando? Senhor, só para Seu José, sumiu o seu áudio. Só para entender melhor. Dá outro exemplo para gente. Porque aqui ficou só casamento. Dá outro exemplo para gente, só para gente. A gente tem um outro exemplo que está mais lá para frente. Mas quando eu tenho uma situação de revisão de contrato, se eu tenho uma circunstância de revisão de contrato, existem cláusulas abusivas em um determinado contrato. Quando a pessoa firma e esse contrato, a partir do momento em que ele é firmado, uma das partes percebe que existiu nesse contrato cláusulas abusivas que não poderiam produzir os seus efeitos, a pessoa pode revisar esse contrato, pedir para que o juiz, por meio do judiciário, né, reconheça como nula determinadas cláusulas e as invalide. Então, se a gente quiser pegar um caso concreto, vocês assinaram um contrato de prestação educacional com a instituição. A última vez que eu tive acesso ao contrato de prestação educacional de vocês, que uma pessoa me mostrou, enfim,
O que era uma coisa que foi comentada e até chamou a atenção? No contrato de vocês, existe lá uma cláusula de eleição de foro que prevê que se houver qualquer insatisfação em relação ao cumprimento do contrato, os senhores têm que processar a instituição em alguma cidade de São Paulo. Mas não está colocado lá porque é onde fica a sede, sei lá a cidade que é. Quando a gente olha para o direito do consumidor, e a relação de vocês com a universidade é uma relação de consumo, é muito claro que a ação é proposta no domicílio do consumidor. Então, essa cláusula que está prevista no contrato, que eu não sei se o de vocês também tem isso, mas já vi um contrato da instituição que tinha essa cláusula com uma cidade longe, lá no estado de São Paulo, ela é nula. Essa cláusula é nula. Isso quer dizer que o contrato é nulo? Não. Isso quer dizer que essa cláusula é nula. Essa cláusula é nula. Vocês podem propor a ação em Arapongas, se você morar em Arapongas, é claro. Agora, se você mora em qualquer outra cidade que você mora, você vai propor a ação. Tem a possibilidade de propor a ação na comarca que você reside. Quando o juiz receber esse contrato e essa ação de revisão de contrato, ele vai analisar um direito potestativo seu, que é o direito que você tem de colocar sob a análise do judiciário uma situação que vai modificar, nesse caso, alterar uma relação jurídica na qual o réu, a faculdade, só pode se submeter àquilo que você está levando. Não tem nada que a faculdade faça. Se o juiz disser, essa cláusula é nula, a cláusula é nula, ponto final. Não tem nenhum evento posterior, não tem nada para eu fazer em seguida. A cláusula simplesmente é nula e o contrato vai ser conduzido a partir das outras cláusulas, sem a influência dessa. Isso, mais uma vez, é um direito potestativo. Entendeu? Seu José? Tá, Oi? ficou claro agora. Entendeu? Ficou claro. Mais alguém? Esclareceu. Seu José, está sumindo o som do senhor. Não sei se é alguma coisa de conexão. O senhor começa a falar e some assim. Mas eu tô percebendo, a sua voz está sumindo aqui também. Eu estou perdendo, às vezes, alguns momentos da aula. Mas ficou claro, professor, esclareceu bem, viu? Pelo livro didático, deixa a gente bem confuso. Nossa. Não, esquece o livro didático agora. Esquece. Vamos pelo. Mas é que eu pelo livro didático, né? É que eu tinha para estudar, né? Não, sim, com certeza. Mas agora vamos tentar trazer novas informações. Pessoal, mas para esclareceu. vocês. Beleza. Para vocês, o som está tranquilo? Também está cortando para vocês? Tá eu tranquilo. preciso que vocês me passem isso. Assim, mas pequena, Tudo certo. sem prejuízo. Tá. Mas eu preciso Não saber tá se isso está acontecendo com todo mundo. Tá. Beleza, tranquilo. Aqui está tranquilo. Todo mundo está tendo esse problema com som? Me avisem. Não, professor, só dá problema quando fala duas pessoas juntas. Daí some e não escuta ninguém. Mas no mais está ok. Beleza, então. Ok, então vamos seguir. A princípio não há questionamentos. Vamos lá. Coloquei aí agora um quadro que foi retirado de um site sobre diferença entre direito subjetivo e direito potestativo, de uma maneira bem resumida, para que você possa refrescar a sua memória. Direito subjetivo é a possibilidade, faculdade do indivíduo valer-se da lei para defender os seus interesses, podendo exercer esse direito com liberdade dentro da legalidade e para a nossa abordagem, fazendo com que uma outra pessoa, que no caso será o réu, faça para ele alguma coisa, lhe dê alguma coisa, lhe faça alguma coisa, que é aquela figura da condenação, condenado a fazer algo, a pagar algo, a me entregar algo. Direito potestativo é um direito unilateral, lembra que eu bati muito nessa tecla da unilateralidade, ou seja, decorre da vontade de uma das partes. Ele coloca aqui contratuais, mas quando a gente comenta na situação do casamento, não deixa de ser um contrato, mas a gente não trabalha como exemplo contratual o casamento, a gente fala com direito de família, né? É um direito incontroverso. Essa ideia do incontroverso é por isso que está lá no slide, não admite contestação, no sentido de ser um direito claro. Por exemplo, ao cônjuge é direito dele se divorciar. E ninguém pode dizer que ele não pode se divorciar. É nesse sentido que não se admite contestação, no sentido ele não pode ser impedido de se divorciar. Se eu tenho um contrato com cláusula nula, eu não posso ser impedido de anular a cláusula.
Então é um direito muito claro, incontroverso, devendo a outra parte tão somente se sujeitar. E mais nada. No direito potestativo, a outra parte não tem nada para fazer. No sentido de, depois ela vai me entregar alguma coisa. Não, não vai entregar nada. Talvez você pode falar assim, mas no divórcio, eu posso ter um divórcio com divisão de bens. Tá, mas a ação nem sempre vai ser uma coisinha só. Né? Se eu tenho uma ação de divórcio com divisão de patrimônio, em relação ao patrimônio, eu posso ter condenação recíproca, inclusive, para fazer ali uma compensação e entregar alguma coisa. Nisso não tem nada de direito potestativo. A parte potestativa é só o divórcio. Né? Um outro exemplo que também foge, para cada vez ficar mais claro o entendimento de vocês. Reconhecimento de paternidade. Ainda é um ambiente de família, mas não é casamento. O que o reconhecimento de paternidade faz? Ele muda, altera uma situação jurídica. Lembra do slide anterior. Nós temos o poder jurídico conferido a alguém de submeter outro à alteração, criação e extinção de situação jurídica. Eu cato um cara que até então não é pai, ou se for pai, pai de menos pessoas, e a partir da decisão do juiz ele se torna pai de uma pessoa. Então eu estou alterando uma situação, ou criando, melhor dizendo, uma situação jurídica, criando uma situação de paternidade. Numa ação de investigação de paternidade, o juiz reconheceu que o cara é pai, Ele pode fazer alguma coisa? Claro, ele vai poder recorrer, dependendo da situação, mas assim, foi definido, transitou em julgado, ele é pai. Ele tem que cumprir alguma coisa depois como pai? Não, o juiz simplesmente manda que aquela sentença seja enviada ao cartório de registro civil para ser colocado na certidão de nascimento da criança o nome daquele cara como pai, independente dele fazer alguma coisa ou não. Ele vai ser considerado pai. Aí você fala assim, e aí como consequência ele vai ter que pagar a pensão alimentícia. Mas isso não é potestativo. Pensão alimentícia é direito a uma prestação. Aí entra no direito subjetivo. Professor. Então, só na parte do reconhecimento de paternidade nós temos a figura do direito potestativo. Oi. Então, no caso do divórcio ali, numa mesma ação pode ser proterido dois tipos de direito, então. No caso porque nós temos, vocês vão estudar em direito. Tá, vamos lá. Vocês vão estudar, Cleberson, mais para frente, em processo civil, que a ação ela pode ter vários pedidos. E não necessariamente esses pedidos precisam ter a mesma natureza. Então, nesse caso da paternidade com alimentos, divórcio e divisão de bens, eu tenho vários pedidos, isso é perfeitamente possível. Isso a gente vai chamar como cumulação de pedidos. Quando eu acumulo, né, coloco vários pedidos, e não tem problema nenhum, mas eu preciso saber identificar, que daí não, nesses nossos exemplos, não são todos potestativos. É só esse que vai fazer com que o outro se submeta a consequência prevista pelo juiz sem que faça nada a respeito disso. Entendeu, Cleberson? Ok, entendi, professor. Ô, professor, é interessante que até antes das 7 horas, antes de iniciar a aula, eu imaginava o seguinte, porque a gente ouve falar o tempo todo. Eu lembro quando pouco tempo atrás, o sujeito lá, ele quer se divorciar, mas a mulher diz que não assina o divórcio, não dá o divórcio para ele. Não existe isso. Então é uma fantasia que estava na cabeça das pessoas. Sim. É uma coisa estranha, né? Na verdade, a questão, na verdade, não é tão estranho, porque por que a pessoa tem que ficar junto se ela não quer mais? Eu vou obrigar a pessoa que não quer ficar junto, sabe? Isso, professor, essa ideia dos filmes americanos, né? Que eu acho que lá o direito tem que ser mais ou menos assim, né? Eu já não conheço. De filme americano, o cara tem que levar para a mulher assinar o divórcio, às vezes ela não quer e tem que ir para o tribunal. A gente vê isso muito em filme americano, né? Acho que a legislação mas mesmo nesse caso, assim, não conheço a legislação lá referente ao casamento. Mas o que acontece quando, até mesmo no Brasil, as pessoas falam, ela não quer me dar o divórcio ou ele não quer me dar o divórcio. Porque existe uma primeira tentativa de fazer um divórcio consensual. E para o divórcio ser consensual, os dois têm que aceitar.
Né? Então, a questão é, ninguém é obrigado a ficar casado, mas também ninguém vai conseguir forçar o outro a voluntariamente se divorciar. Então, às vezes, eu quero me divorciar. Normalmente é comum tentar conversar com a minha esposa para a gente chegar num acordo, porque aí a ação é muito mais rápida, muito mais simples e dá muito menos trabalho. Agora, se ela fincar o pé e falar não aceito o divórcio, aí eu vou pela via litigiosa, que é o divórcio com quebra-pau. E aí deixa para autorar. Eu vou conseguir me divorciar? Vou. Vai demorar mais? Vai ter mais discussão? Certamente. Mas que eu vou conseguir me divorciar? Eu vou, não dependo dela para isso. Mas é super comum as pessoas tentarem realizar um acordo antes de se tentar o divórcio, porque isso facilita muito, inclusive o processo e as consequências do processo. Então, muito provavelmente, e eu realmente não acho que nos Estados Unidos, que é um país que preserva muito a figura da liberdade lá, talvez o princípio básico que se tem no país é a liberdade, que uma pessoa precisaria da outra para se divorciar. Acho que a perspectiva é a mesma que a nossa. Faça uma tentativa antes de isso ser resolvido numa boa. E para ser resolvido numa boa, eu dependo da boa vontade da outra parte. Mas, se não houver boa vontade, eu vou para quebra-pau. Ok? Ok. Ok. Beleza. Beleza? Mas é comum, viu, seu José Beleza. Pedro, essa situação de achar que é possível falar, eu não vou dar o divórcio. É bem comum isso. A gente Não, escuta bastante isso na sabe que eu estou me prática. pautando? Sabe que eu estou me Sumiu. pautando esse comentário? Porque meu sogro separou da minha sogra. Minha sogra já faleceu, né? Ela faleceu em 2010. Ah, Quando ele pediu o divórcio para ela, ele chamou ela, falou: "Ó, você tem que ir lá no cartório para assinar o divórcio." Então a gente continua com essa ideia, né? Que mas ela acabou consensual. convencendo ele, né? Mas é consensual. Não, ele falou que ele arrumou uma outra mais nova lá, né? Bem mais nova que ele, e ele foi, acabou. Ele falou: "Não, eu não quero mais ficar com você." Ela tentou segurar, tentou. Aí falou: "Ah, você tem que ir lá no cartório para assinar." Eu lembro disso aí, né? Minha esposa comentando: "Minha mãe foi lá no cartório para assinar o divórcio." Acabou Então, mas é isso que concordando eu com estou ele. falando. É isso que eu estou falando. Se não sai na rua, sai na barra, né? Quando ela foi ao cartório e assinou, isso é a modalidade consensual de divórcio. Bem ou mal, ela acabou aceitando. Beleza. Não, ficou claro, tranquilo. Beleza? Vamos lá. Beleza. Prescrição. A gente começa a nossa conversa sobre prescrição a partir do artigo 189. Ixi, eu deixei o carregador de bateria em outro lugar. Daqui a pouco ele vai me chamar. Já vou buscar. Daqui a pouco a gente faz um intervalinho só para buscar o carregador. É rápido. Artigo 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão. Quando você lê pretensão no 189, que é um artigo que está dentro da prescrição, isso tem que brilhar na sua mente, que é a questão do direito subjetivo, essa figura de fazer com que outro faça algo em meu favor, tá? Isso tem que ficar muito claro para você, sempre que você ler a palavra pretensão, nessa perspectiva. A qual se extingue, a pretensão se extingue, pela prescrição, nos prazos que aludem os artigos 205 e 206. Depois a gente vai ver alguns, não vou ficar lendo o artigo por artigo, porque não tem sentido, mas a gente vai comentar sobre alguns prazos prescricionais, sim. Conceito: prescrição é a perda da pretensão, ou seja, da possibilidade de exigir o direito subjetivo previsto em meu favor. Quando ocorre a prescrição, e como você já sabe, porque foi o nosso ponto de partida, lembra? A prescrição se dará pelo decurso do tempo. Quando ocorrer a prescrição, eu perco a minha pretensão. Eu perco o meu direito, a minha possibilidade de exigir o direito subjetivo, né? Na verdade, perde-se a possibilidade de exigir o direito subjetivo previsto em meu favor. Tá? Essa é a figura que nós temos em torno da aludida prescrição. Bom, quais são os elementos da prescrição? 2 elementos. Primeiro elemento para configurar uma prescrição. Eu tenho a inércia do titular, do credor. Então, no caso da dívida, o credor fica quieto, por mais que ele cobre, mas ele não faz isso judicialmente, que daí é importante também o uso da via judicial, porque a gente está falando de direito.
Então, eu tenho a inércia do credor ou do titular como um dos elementos, e o segundo elemento é o decurso do tempo. Se eu somar essas duas coisas, inevitavelmente eu vou chegar na prescrição. Existe uma teoria que se aplica em torno da análise da prescrição, que é a teoria accionata. O que ela significa? A prescrição tem início com o nascimento da pretensão. Em outras palavras, o termo inicial para a contagem dos prazos prescricionais, quando eu começo a contar, é o momento da violação do direito, que é justamente o momento em que nasce a pretensão. Exemplo, o meu direito de pedir uma indenização pelo fato da pessoa ter me atropelado, o nosso primeiro exemplo, é contado a partir do momento que aconteceu o atropelamento. Então, essa pretensão, ela começa a ser pontuada a partir do momento em que houve a violação a algum direito, a partir do momento que houve um desrespeito e consequentemente, se produziu ali algum resultado. Se eu sou ofendido nas redes sociais, o prazo que eu tenho para fazer alguma coisa, ele é contado desde o momento em que foi realizada a publicação nas redes sociais. Então, nós temos sempre essa ideia de que a prescrição ela é contada com o nascimento da pretensão. A pretensão surge como consequência natural do surgimento da pretensão. E essa pretensão ela é consequência de uma violação de direito. Porque a gente está falando de situações em que eu estou buscando a condenação de alguém. E se eu estou buscando a condenação de alguém, essa pessoa tem que ter feito alguma coisa para mim. Então, trabalhei com duas questões de acidente. Mas se é uma dívida, por exemplo, eu emprestei para uma pessoa R$ 100 e ela ficou de me pagar daqui a um mês. A partir do instante em que se venceu a dívida, ela deveria ter pago, surgiu a minha pretensão. Quando ocorre vencimento do débito e ele não é pago, eu tenho ali a violação de um direito. Eu desrespeitei algo que foi pactuado entre nós. Com isso surge a pretensão e automaticamente junto começa-se a contar o prazo prescricional. Porque sempre a prescrição está atrelada a uma pretensão. Coloquei aqui para você um exemplo de um caminhar, para que você consiga visualizar passo a passo como que isso vai acontecendo, né? E cada vez mais ficando claro a ideia da pretensão e depois da questão do direito potestativo. Pessoal, só vou pedir para você uma rápida licença, porque eu vou precisar buscar. Voltamos. Vamos lá. Estamos conversando sobre essa evolução da prescrição, né, de como que ela acontece. Primeira situação, nós temos um direito subjetivo, porque você já sabe que a prescrição ela se relaciona com um direito subjetivo. Exemplo que eu coloquei para você, direito de crédito.
A partir desse seu direito subjetivo surge o direito a uma prestação, que é uma obrigação de uma outra pessoa. Sempre quando eu falo de uma prestação é porque a outra pessoa tem que fazer algo para mim. Tem que ter algum tipo de conduta em meu favor, que é o que não vai acontecer no potestativo. Exemplo, que a outra pessoa pague o valor devido, quando eu tenho um direito de crédito, né? Então, automaticamente relacionado ao direito de crédito, eu tenho o direito de que a pessoa pague aquilo que ela me deve. Próximo quadro. Se a pessoa não cumpre a obrigação dela, ela vai violar o meu direito e faz nascer uma pretensão. Exemplo, se a pessoa não pagar a dívida no vencimento, violará seu direito de crédito, permitindo a você que faça uso da via judicial para exigir a sua pretensão. Com a pretensão, que surge no momento da violação, nasce também ali a contagem do prazo prescricional. Se você não exigir a pretensão no prazo legal, ocorrerá prescrição. Exemplo, se eu não ajuizar a ação para cobrar o valor no prazo previsto em lei, a gente vai comentar sobre os prazos no momento certo, consumar-se-á a prescrição e não mais poderá exigir o pagamento. Eu perdi a possibilidade de exigir a minha pretensão, de exigir a minha prestação, né? Por conta do tempo, por conta do prazo. Então aqui a gente consegue ver passo a passo esse caminho para chegar até a consequência da prescrição. Duas modalidades que nós temos de prescrição. Isso é bem importante. Nós temos a chamada prescrição extintiva, que é aquela prescrição que mata a minha pretensão, né? Que é o nosso exemplo na questão do crédito. Não propus a ação no prazo legal, não vou conseguir cobrar mais. Infelizmente, me lasquei. Então, nós temos aqui a figura da prescrição extintiva, porque ela acaba com uma possibilidade jurídica. Mas nós também temos a prescrição... claro que tem alguma coisa... não, está errado não, achei que estava. Nós temos também a prescrição aquisitiva, que faz nascer direitos. Então, a prescrição, normalmente quando a gente pensa em prescrição, nós sempre analisamos ela à luz da extinção de direitos. A pessoa está perdendo ali possibilidades jurídicas. Mas existe uma possibilidade de prescrição aquisitiva. A pessoa adquire alguma coisa pelo decurso do tempo. E o grande exemplo que é utilizado, inclusive pela doutrina, é a uso capião. A uso capião é um tempo que a legislação prevê para que a pessoa adquira uma propriedade. E essa propriedade ela é conquistada, adquirida pelo decurso do tempo. Então aqui o decurso do tempo é favorável para o indivíduo e não prejudicial. Se eu não estou enganado, o artigo 1240 do Código Civil, ele vai falar sobre a aquisição por meio da uso capião. Então, uso capião é um exemplo de prescrição aquisitiva, porque o decurso do tempo faz nascer uma pretensão e não faz morrer, né, essa pretensão. Alguns pontos, alguns desdobramentos que nós temos referentes à prescrição. E aqui é muito importante nós prestarmos atenção aqui nessas frases, né, nessas afirmações. Primeiro, e quando eu falo desses desdobramentos, eles estão previstos nas disposições gerais da prescrição. Na verdade, é um resumo do artigo 189 até o 196, mas que coloquei aqui para você de uma forma diferente. A exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão. Essa é a redação do artigo 190 do Código Civil. E uma redação meio complicada, ela é simples, mas estranha, né? O que é essa exceção prescreve no mesmo prazo que a pretensão? Exceção é a defesa. Então, a defesa da outra parte, que pode ser obrigada a se submeter a mim, né? E fazer alguma coisa em meu favor, as suas defesas, as suas manifestações de defesa vão prescrever no mesmo prazo que a pretensão da pessoa, que é a minha pretensão. Então, eu tenho um prazo para apresentar a minha pretensão
e no momento em que ela for apresentada, ela também vai ter o mesmo prazo, igual ao meu, para manifestar ali a sua defesa e apresentar, inclusive, seus argumentos e tudo mais. Esse é o primeiro parâmetro. A segunda situação que nós temos como consequência da prescrição. É possível renunciar à prescrição. Tá? Então, a parte que se aproveita da prescrição, no caso de uma dívida, quem é beneficiado pela prescrição? O devedor. O credor não pode renunciar à prescrição, porque isso não teria o menor sentido, né? Eu perdi o direito de receber porque prescreveu, aí eu renuncio esse direito para conseguir cobrar, isso não tem cabimento. Então, a renúncia, ela pode ser feita sempre pela pessoa que foi beneficiada pela prescrição, certo? Então, é possível renunciar à prescrição, e essa renúncia, ela pode ser expressa ou ela pode ser tácita. O que é uma renúncia expressa? Quando a pessoa expressamente, o devedor expressamente chega lá e fala, olha, vou assinar aqui um documento em que eu estou claramente dizendo, eu, fulano de tal, renuncio à prescrição. Então, a prescrição pode ser objeto de renúncia. Como, por exemplo, você fala assim, a pessoa vai fazer isso lá no final, mas talvez a gente coloque ali uma possibilidade durante o contrato e nas tentativas de acordo, enquanto ainda não havia prescrito. Então, vamos lá. Em média, a gente tem lá uma prescrição de 5 anos. Eu estou tentando receber, estou tentando e não consigo. Eu estou vendo que está chegando 5 anos, falo para ele assim, ó, seguinte, tá difícil, eu estou com paciência, eu sei que você está falando que você vai conseguir pagar nos próximos anos, porque está entrando uma possibilidade boa de negócio, mas assina aqui esse documento que você está renunciando à prescrição, para eu conseguir continuar te cobrando depois. Assinou, beleza, isso é uma renúncia expressa. Mas a renúncia, ela pode ser tácita. E quando que eu tenho renúncia tácita? Quando a pessoa não diz expressamente renuncio à prescrição, mas ela pratica um ato que é incompatível com a manutenção da prescrição. Então, prescreveu a dívida. Depois disso, é uma pessoa que realmente não pagou por estar em dificuldade, ela conseguiu melhorar, ela pegou o dinheiro, fez lá uma atualização, foi até a casa do seu credor e disse, olha, eu vim te pagar. Mas agora já está prescrito. Não, vim te pagar, eu sei o que eu devo, é uma questão de consciência. Isso é uma renúncia tácita. Ela não disse, palavra por palavra, eu estou formalmente renunciando à prescrição, mas ela praticou ali um ato que é contraditório com o benefício que a prescrição lhe traz, né, lhe trouxe. Terceiro desdobramento que nós temos. Os prazos prescricionais não podem ser alterados pela vontade das partes. Pergunta de um concurso recente que nós tivemos. Os prazos prescricionais podem ser alterados por vontade das partes, era uma das alternativas, era uma pergunta só sobre prescrição. Não, não podem. Não se altera prazo prescricional por vontade das partes. Aqui, importante, já te antecipar isso. Prazo prescricional é sempre em virtude de lei. Somente lei cria prazo prescricional. Não pode haver qualquer tipo de alteração. Eu posso ter renúncia à prescrição, mas alterar prazo prescricional eu não consigo. Tá bom? Quarto desdobramento. A prescrição pode ser alegada em qualquer juízo ou grau de jurisdição. E, além disso, emendando no quinto, o juiz deve reconhecer ex officio. O que é isso? Eu posso alegar prescrição, se a parte alegar, né, num processo, a qualquer momento. Percebeu a prescrição, ela alega. Não tem um momento certinho para se alegar a prescrição. Percebeu, alega. Mas o juiz tem o dever de reconhecer de ofício. O que é reconhecer de ofício? Ex officio, né? Se pronunciar, falar, reconhecer que houve prescrição, mesmo se nenhuma das partes se manifestou a respeito. Então, o juiz tem essa responsabilidade de analisar se houve ou não prescrição, ainda que as partes não tenham se manifestado nesse sentido. Talvez você se pergunte, o juiz deve reconhecer de ofício. E se ele não reconhecer, tem alguma consequência? Não, nenhuma. É um deve, muito mais pode do que deve, né? Mas, enfim, você vai encontrar na doutrina dizendo que ele deve. Aí as críticas são sempre pertinentes. Penúltimo desdobramento. Em casos de representação, é possível que o incapaz e as pessoas jurídicas que foram representadas busquem a responsabilização daquele que deu causa à prescrição.
Então, imagine que a gente tem uma situação em que uma pessoa incapaz, no caso, em uma situação de curador, o indivíduo ele foi interditado porque depois de um acidente ele ficou em um estado de doença gravíssimo, então ficou ali acamado, entubado por meses, tentando ter algum tipo de recuperação. Como era uma pessoa que tinha vários negócios, uma pessoa ativa, foi necessário realizar a interdição dele, porque ele não podia mais exercer os seus atos, né, para que alguém fosse o seu representante, o seu curador. E aí chegou um momento em que ele melhora, recupera a sua capacidade, e então se torna capaz de novo, acaba-se com a interdição. Se ele percebe que durante o tempo em que ele estava acamado, sendo representado para outra pessoa, essa pessoa deixou algum direito dele prescrever, alguma pretensão dele prescrever, ele tem direito de buscar a responsabilização desse representante. Isso para pessoas incapazes ou para pessoas jurídicas. Né? Se algum direito foi perdido pela prescrição, é possível responsabilizar a pessoa que, de fato, foi descuidada, né? Omissa, relapse, enfim. Último desdobramento, a contagem do prazo prescricional transmite-se sucessoriamente, por direito sucessório mesmo. Então, a prescrição começou a ser contada, e era prescrição para pretensão do direito do Augusto. Augusto falece. O filho do Augusto pode buscar esse direito? Via de regra, pode, mas ele tem que observar que o prazo prescricional continua ocorrendo. A morte do seu pai não vai alterar essa contagem. Então, ele não vai ter um novo prazo só porque o seu genitor faleceu. Ele tem que contar esse prazo do início, de quando o seu pai ainda estava vivo. Então, ela vai continuar fluindo até o seu fim. Próximas perspectivas são as causas impeditivas ou também chamadas de suspensivas dos prazos prescricionais. Essas causas impeditivas ou suspensivas, elas estão previstas entre os artigos 197 e 201. Bom, agora é importante, ou pelo menos interessante, que nós façamos um acompanhamento conjunto em relação ao código, né? Acabo de compartilhar com você o código. Artigo 197. Causas que impedem ou suspendem a prescrição. Aqui ele está usando impedir e suspender como sinônimo. Não há uma diferença nesse sentido. Artigo 197. Não corre prescrição, ou seja, a prescrição, a contagem da prescrição está suspensa, independentemente do tipo de ação. Inciso 1. Entre cônjuges, na constância da sociedade conjugal. Então, eu vou te dar um exemplo que é muito clássico quando a gente pensa na questão da prescrição entre cônjuges. Cônjuges que fazem um empréstimo de uma determinada quantia um para o outro. E aí, cada casal tem uma maneira de se ajustar financeiramente, né? Que aí é cada pessoa que se vire, mas esse empréstimo entre eles pode ser cobrado. Mas na constância do casamento, não vai ter nenhuma prescrição sobre este crédito e deste débito. Ocorreu o divórcio, vai começar a contar, porque acabou a constância da sociedade conjugal, vai começar a contar o prazo para se receber essa quantia. Inciso 2 do 197. Entre ascendente e descendente, pai que empresta dinheiro para filho ou vice-versa, durante o poder familiar, e em regra, poder familiar se encerra aos 18 anos. Por que eu falo em regra? Porque eu tenho a hipótese de emancipação, em que eu vou antecipar o encerramento do poder familiar. Então, mas em regra, 18 anos acaba o poder familiar. Até os 18 anos eu não tenho contagem de prazo prescricional. Depois dos 18, aí eu começo a contar prazo prescricional. E isso para débito e para crédito, tá? Então é algo bastante importante nós pensarmos sobre isso. 3. Entre tutelados e curatelados e seus tutores ou curadores durante a tutela e curatela. É o caso desse exemplo do cara que foi interditado. Nós temos ali uma figura de curatela, em que essa pessoa, durante o período em que ela foi incapaz, ocorreu ali a curatela, também não vai correr prazo prescricional. Bom, e aí nós temos várias situações. 198, também não corre prescrição contra o incapaz do artigo 3º, que é o absolutamente incapaz.
Contra os ausentes do país por estar em serviço oficial, né? Também não vai correr prescrição enquanto essa pessoa estiver fora. Aqui, e aqui é importante, 197, 198 e 199 são situações que vão suspender a prescrição. E é importante que você lembre disso. Aqui nós teremos a suspensão da prescrição. Qual a consequência da suspensão? Né? Coloquei aqui no slide como efeito direto. Após o período da suspensão, a contagem de prazo ela é retomada de onde parou. Então, se a pessoa tinha lá um prazo prescricional, no caso da pessoa que vai trabalhar fora do Brasil, por uma missão oficial, seja lá o que for, tem lá uma contagem de prazo, era uma prescrição de 1 ano. E a pessoa foi, então, já estava contando a prescrição, porque ela já tinha acontecido a figura da pretensão. Depois de 1 mês, a pessoa foi viajar fora do país a serviço do governo do estado do Paraná. Passou 1 mês, suspendeu no primeiro mês. Quando essa pessoa voltar, independentemente do tempo que ela ficar fora, tá? Desde que seja serviço oficial. Quando ela voltar, voltou, pisou no Brasil, começa volta-se a contar o prazo. Então, ele vai ter 1 ano de novo? Não, ele vai ter 11 meses. Porque eu continuo contando de onde eu parei. Esse é o efeito da suspensão. Então, qualquer uma das hipóteses que nós vimos de causa suspensiva, e eu não vou ficar lendo artigo por artigo, né? Nós temos suspensão. Nós temos a paralisação da contagem. Depois ela volta a ser contada. Não do início, mas de onde ela parou. Por que a gente tem que falar isso? Porque nós temos as causas interruptivas. E as causas interruptivas, elas estão nos artigos 202 ao artigo 204. E qual é o efeito direto da interrupção? Se eu tenho interrupção, na verdade eu escrevi errado aqui, é após cessar. Por algum motivo saiu caçar e saiu errado, né? Porque caçar não é dessa forma que escreve. É cessar que é para estar escrito. Eu não sou analfabeto, tá? Deixa eu até anotar que tem que corrigir isso antes de te mandar. Após cessar o fato interruptivo, a prescrição volta a ser computada do início. Então, se eu tenho uma circunstância que interrompe, e isso é artigo 202 ao 204, quando acabar essa circunstância de interrupção, eu começo a contar do zero. Artigo 202, das causas que interrompem a prescrição. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, aqui é outro detalhe. Suspensão, tem limite de vezes que vai suspender o prazo? Não. Interrupção, só uma vez. Então, de acordo com aquele prazo que nós estamos analisando, prescricional, só será interrompido uma única vez. Pois não mais, por mais que aconteça essas outras coisas. Mas interrupção é uma vez só. Suspensão, aí a gente não tem limite, tá bom? Primeira situação que nós temos, interrupção do prazo prescricional. A interrupção se dá por despacho de juiz mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. Exemplo, a gente tem previsto no Código de Defesa do Consumidor 5 anos de prazo prescricional para ingressar com uma ação de reparação por vício do produto, defeito do produto, enfim. Eu tentei um acordo a todo custo com a empresa que produzia o meu produto, não consegui. Depois de 3 anos, então, já de saco cheio, ingresso com a ação. Entrei com a ação, o juiz proferiu o primeiro despacho, a primeira decisão determinando a citação na empresa do réu, ocorreu ali a interrupção da prescrição. Vai começar a contar do zero, 5 anos. Ok? Então, a interrupção ela vai acontecer por conta de um despacho, por conta de um protesto. Imagine, a pessoa me passou um cheque e não me pagou. Eu estou lá esperando, estou de saco cheio, passou uns meses. E antes de eu ingressar com a ação, eu vou ao cartório de protesto e faço o protesto do título. Tá? Faço o protesto do título. Pelo protesto, interrompe-se a prescrição, vai começar a contar do zero. Mesmo assim, ela não pagou, vou ingressar com a ação. O despacho do juiz vai interromper? Não, porque já houve uma interrupção. Não se esqueça disso. Por mais que essas outras situações aconteçam, diante da mesma contagem, a interrupção é uma única vez. Suspensão, não.
tá? Então, aqui nós temos as situações em que haverá a interrupção, onde a contagem será reiniciada, e agora reiniciada a partir do 0. Então, causas interruptivas, tranquilo. Bom, prazos prescricionais. Professor, Oi. o senhor pode falar novamente mais um exemplo sobre o despacho do juiz? Para mim, ficou muito claro. Toda vez que um processo é proposto, é protocolado, esse processo ele é protocolado por meio de uma petição inicial, que é essa primeira manifestação que o autor faz, e esse processo ele é enviado para o juiz. O juiz faz uma análise da regularidade dessa petição, se ela preenche os requisitos processuais. E como consequência disso, ele dá uma primeira decisão, que a gente chama de despacho, que é um pronunciamento do juiz só para fazer o processo caminhar, ir para frente. E nesse despacho, ele coloca lá que está tudo certo, está tudo regular, né? A petição inicial preenche os requisitos, e ele determina que o réu seja citado. Por quê? Porque o réu tem que ser trazido ao processo. Até então, o réu não sabe que existe um processo contra ele. Esse despacho do juiz que determina a citação do réu é uma das situações que podem interromper a prescrição, desde que essa prescrição não tenha sido interrompida antes do processo. Entendeu? Tá, mas no caso, a partir do momento que eu entrei no processo, do prazo prescricional. A partir do momento que você ingressa com o processo, existe incidência de prazo prescricional que vocês vão estudar em processo civil, que é o que vai ser chamado de prescrição intercorrente. Não é porque eu propus uma ação que eu posso deixar essa ação o resto da vida. Existe um prazo que pode prejudicar a ação, sim. Ah, tá, ok. Então daí já não entra mais na questão subjetivo daí, né? Não, é uma outra coisa. Aí é prazo prescricional de processo civil, é uma outra discussão. Mas o que você tem que entender é que o despacho que ordena a citação, mesmo se foi proferido por juiz incompetente, o que é juiz incompetente? É o juiz que não deveria ter recebido aquele processo, a pessoa propôs a ação na vara errada. Mas e o juiz não percebeu isso e mandou citar o réu. Não importa. Se o despacho ordenou a citação e a ação foi proposta dentro do prazo prescricional, é óbvio, né? Ocorreu a interrupção da prescrição, ela vai começar a ser contada do zero. Por que ela começa a ser contada do zero, Cleberson? Porque nós temos várias situações que podem acontecer no processo e o processo pode ser extinto, ele pode ser arquivado. E aí? Se o processo for arquivado, a prescrição tem que estar correndo, e ela vai estar correndo desde o momento em que houve o despacho. E aí o processo foi arquivado, a pessoa está cada vez com menos tempo para conseguir receber aquilo que ela está atrás. Então, por isso que a gente tem essa figura da interrupção. Ah, tá, ok. É que eu só estava confundindo essa questão do prazo prescricional. Para mim, o prazo prescricional tinha que ser só o tempo até eu abrir a ação. E daí era outra coisa. No direito civil, a relevância é essa. Mas hoje, no processo, a gente tem a regulamentação da chamada prescrição intercorrente, que é a prescrição que pode acontecer, claro que isso é casos excepcionais, que vocês vão estudar, na pendência de um processo. Ok? Tá, ok, então. Agora ficou claro. Vamos lá. Prazos prescricionais, artigos 205 e 206. E aqui a gente vai ter, de fato, boa parte dos prazos que nós temos, né? Olha o 205. O artigo 205, ele nos apresenta uma regra geral de prazo prescricional, que é: a prescrição ocorre em 10 anos quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Então, a gente tem que entender que o maior prazo prescricional existente no nosso direito é 10 anos. No Código anterior, o Código Civil anterior, o prazo maior era 20 anos. Então, hoje, o prazo maior é 10 anos. Então, essa é a regra geral. Mas eu só aplico o 205 se eu não tenho uma previsão específica, né? O 205, ele tem aplicação residual.
Ele só serve para quando eu não tenho uma regra específica para aquela situação da qual eu me encontro. Artigo 206. Prescreve em 1 ano, que é o parágrafo 1º, em 1 ano. Aí nós temos todas as hipóteses em que a prescrição será de 1 ano. Inciso 1. A pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo próprio no estabelecimento para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos. Então, se eu tenho alguma situação que envolve uma discussão de hospedeiro em relação ao lugar em que ele ficou, na hospedaria ou no hotel, né? Ou uma relação de fornecedor ali, eu tenho esse prazo de 1 ano para demonstrar a minha pretensão. Inciso 2, a pretensão do segurado contra o segurador. No caso de um seguro, o segurado pode ingressar com uma ação em face do segurador em até 1 ano. A gente vai ver que existe um outro prazo referente a seguro mais para baixo, mas é que essa pretensão de 1 ano, ela, para o segurado em face do segurador, é dentro das alíneas A e B. Né? Então, a linha A, para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza com a anuência do segurador. Então, qual é a situação? Eu me envolvo em um acidente, sou segurado. Eu sou o culpado. O terceiro propõe, a pessoa que é a vítima do acidente propõe uma ação contra a minha pessoa. Mas eu sou o segurado. Então, a partir do momento em que ele propõe essa ação contra a minha pessoa, eu vou ter, depois de que ocorrer a indenização, por exemplo, desde com a anuência da seguradora, ou desde que eu for citado para essa ação indenizatória em que eu sou réu, eu tenho 1 ano para ingressar com ação contra a seguradora para ela suportar o meu prejuízo, aquilo que eu tiver que pagar, claro que dentro da apólice. Então, aqui esse prazo de 1 ano é um prazo muito específico. A gente vai ver que tem um outro prazo da questão de seguradora. Inciso 3. Pretensão de tabelião, auxiliar de justiça, serventuário para receber custas. Quando a gente tem alguns processos judiciais, todo processo tem custa. Se a pessoa for beneficiária da gratuidade, ela só não vai pagar as custas, mas o valor da custa vai aparecer. Agora, se a pessoa não tem justiça gratuita, foi fixado, ela tem que pagar essa justiça gratuita, o valor das custas para o cartório, por exemplo, para a vara civil. Se ela não pagar espontaneamente, o tabelião, no caso não é o tabelião, mas o serventuário da vara civil, a vara civil em si, tem até 1 ano para exigir o pagamento dessas custas. Perceba, jovem, que tudo isso é pretensão. Ocorreu em todos esses nossos exemplos uma violação ao direito, e a partir dessa violação nasce um prazo para que a pessoa exerça essa pretensão. Se depois de 1 ano o cartório não cobrou, ele não vai conseguir receber mais as custas, porque vai se operar a prescrição. A prescrição sempre está atrelada a uma pretensão, a um direito subjetivo. Enfim, a gente não vai ler um por um, né? Parágrafo 2º, uma dica. O 206, ele tem 5 parágrafos, e cada parágrafo diz respeito a 1 ano. Parágrafo 1º é 1 ano, parágrafo 2º, 2 anos, parágrafo 3º são os prazos de 3 anos, parágrafo 4º, 4 anos, parágrafo 5º, os prazos de 5 anos. Parágrafo 2º, em 2 anos, a pretensão de haver prestações alimentares, a partir da data em que se vencerem. Então, aquele filho que o pai deve alimentos e não paga, ele tem prazo prescricional de 2 anos para ingressar com uma ação, cobrando esses alimentos atrasados. Só que nós não podemos nos esquecer que, de acordo com o que nós já falamos, o fato de existir poder familiar, ele suspende o prazo prescricional. Ok? Então, se eu tenho um filho que tem direito de receber alimentos e esse direito foi fixado, a pensão alimentícia foi fixada quando ele tinha 5 anos. E os pais, por mais que sejam divorciados, isso não extingue poder familiar, ele continua sendo responsável por esse filho. Tá lá. Esse filho fez 18 anos, a partir dos 18 ele pode ingressar com essa ação de alimentos sozinho. Desde os 5 anos de quando foi fixado a pensão, o pai nunca pagou.
Depois que ele fizer 18 anos, é que eu começo a ter esse prazo de 2 anos, porque enquanto ele for menor, estiver sob o poder familiar, a prescrição está suspensa. O que isso quer dizer? Que se ele com 18 anos completos ingressar com ação em face do pai, ele vai poder cobrar todas as prestações, todos os meses, desde os 5 anos até os 18. Agora, se ele deixar para ingressar com essa ação com 21 anos, ele só vai poder cobrar dos 19 para frente. Porque aí sim eu vou limitar aos 2 anos. Se esses 2 anos chegarem na época da menoridade, aí eu vou ter o caso da suspensão, eu vou conseguir cobrar uma bolada. Então temos que fazer essa associação de tudo aquilo que a gente está conversando. Aí temos os exemplos de 3 anos, que é inciso 5, que é a mais comum, a pretensão da reparação civil. Maioria das indenizações que nós temos, ela vai seguir essa regra de reparação em até 3 anos de prazo para que isso aconteça. 4 anos, e temos a figura dos 5 anos, que é o parágrafo 5º. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante em instrumento público ou particular. Então, se eu tenho ali um contrato que demonstra que a pessoa me deve alguma coisa, eu tenho 5 anos para receber o valor que está ali registrado naquele contrato. Todas as hipóteses, olha que coisa curiosa, isso também te ajuda a entender. Todas as hipóteses de prescrição, desde o 206, né, que tem as hipóteses específicas, ele sempre utiliza pretensão, pretensão, e vai colocando pretensão, todos os incisos, pretensão, 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 percebe? Tudo está atrelado ao que a gente sempre falou até agora, que é o chamado direito subjetivo. Então, aí é uma questão de, diante do caso que você está em mão, você tem que abrir o 206 e verificar se tem ali uma regra mais específica. Quer dizer que só tem prazo prescricional no Código Civil? Não. Eu te dei um exemplo de um prazo prescricional no Código de Defesa do Consumidor. Existem prazos prescricionais fora do Código Civil. Faz parte, né? Direito tem essas coisas, né? Essas complexidades, é inevitável. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Seu José está ficando mais claro? Está bem claro, isso melhorou muito. Que bom, é isso aí, essa é a ideia. Vamos lá. Então, fechou a questão da prescrição, vamos começar a falar de decadência. Decadência, ela é prevista bem pouquinho mesmo, nessa parte específica, está aqui compartilhado, olha, só do 207 até o 211, realmente eu falei o artigo certo mesmo. Artigo 207 até o artigo 211, temos 5 artigos que falam sobre decadência. E um deles faz menção a 2, que eu vou comentar com você lá na frente. É bem nítido que o Código dedica bem mais artigos para falar de prescrição do que para falar sobre decadência. Você já sabe que a decadência ela está atrelada a um direito potestativo, mas enquanto na prescrição nós temos a perda de uma pretensão, nós temos a perda da possibilidade de receber determinada coisa, né? A decadência é a perda efetiva do direito. Então, a ideia da decadência é a pessoa perdeu o direito, não é nenhuma situação dela perdeu a pretensão, ela perdeu o direito propriamente dito, aquele direito não existe mais. Vamos colocar aqui alguns desdobramentos da decadência, mas faça essa associação, porque o conceito que a doutrina vai te trazer é que a decadência é a perda do direito, que a decadência se relaciona com um direito potestativo, aquele que vai somente resultar em uma relação de sujeição, e a pessoa não tem nada para fazer, que ela possa ou não, ou que ela tenha que fazer em relação a isso. Primeiro desdobramento que nós temos, salvo disposição em contrário, né, não se aplica a decadência à norma impeditiva e suspensiva, ou até mesmo interruptiva de prescrição. Em regra, decadência não é interrompida, decadência não se suspende e também não se tem impedimento sobre a contagem de prazo de decadência. Tá? A gente fala em regra porque a gente vai trabalhar lá no final com uma pequena exceção que a gente tem a isso. Então, todas aquelas regras que você tem de interrupção,
de suspensão ou impedimento de prescrição, isso não existe para decadência. Decadência começa a correr e é contada. Simples assim. Não é possível renunciar à decadência, desde que ela seja legal. Porque nós vamos ter que observar, lembra que eu comentei com você que a prescrição ela é sempre em virtude de lei, não pode ser alterada. A decadência não. Eu tenho a possibilidade de uma decadência legal, que é o prazo decadencial previsto na lei, e eu tenho a possibilidade de uma decadência convencional, que é o prazo de decadência previsto em um contrato, previsto em um negócio jurídico. As partes podem, em comum acordo, fixar prazo decadencial sem nenhum problema. Agora, se posso renunciar ao prazo decadencial? Não, se ele for legal. Se a lei estabelece prazo decadencial, não é cabível renúncia. Se for convencional, posso renunciar. Tenho que tomar esse cuidado. Mas só existe convenção para decadência, para prescrição, não. O juiz, mais uma vez, tem o dever de conhecer a decadência de ofício, mas a legal, e aqui também é mais um cuidado que você tem que ter. Se a decadência for legal, prevista pela lei, o juiz precisa reconhecer de ofício. Se a decadência for convencional, fixada em um contrato, o juiz não tem essa obrigação, é dever das partes alegar a decadência, ok? Penúltimo desdobramento. Os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra os seus assistentes ou representantes que derem causa à decadência, que é a mesma regra da prescrição, porque ele, na verdade, faz menção ao mesmo artigo, que, se eu não estou enganado, é o 197 ou 198, acho que é o 198, ou 195, enfim, não importa. Se eu tenho uma pessoa que me representa, ou que representa uma pessoa jurídica, e esse indivíduo, na condução das suas atitudes, deu causa à decadência, ou seja, não observou que estava para vencer o prazo decadencial e deixou ele vencer, ele poderá ser responsabilizado depois por isso, pela sua desídia. E, por fim, não corre decadência contra os absolutamente incapazes. E aqui nós temos uma exceção àquela primeira regra, porque nós temos uma circunstância impeditiva, mas só para os absolutamente incapazes. Então, que é o próprio artigo que nós temos. Pessoal, deixa eu só ver uma coisa. Para você está aparecendo... Ah, que ótimo, está aparecendo o artigo e eu estou passando os slides achando que está lá, bonito de tudo. Já que está aqui no artigo, né? Aplica-se a decadência disposto no 195 e no 198, inciso 1. É nesses artigos que nós vamos ter a fala de que não haverá decadência para os absolutamente incapazes. Deixa eu jogar aqui os slides, ó. Decadência, regra geral 207 ao 211, decadência é a perda do direito propriamente dito, e coloquei aqui todos os desdobramentos. Não se aplica regra impeditiva, suspensiva ou interruptiva, em regra. É nula a renúncia da decadência legal, porém ela é válida se for decadência convencional. Ela pode ser convencionada, fruto da vontade das partes. O juiz, de ofício, deve reconhecer a decadência legal, mas a convencional é dever das partes alegar. Inclusive, quando eu comentei com vocês, essa fala de que as partes podem alterar prazo prescricional caiu no concurso, a pergunta, a questão era sobre prescrição e decadência. A resposta correta era: as partes podem convencionar, modificar prazo decadencial. Era a alternativa correta. Os relativamente incapazes, o incapaz pode responsabilizar o representante que deu causa e deixou acontecer a decadência e nada fez para evitar isso, e não vai ter contagem de prazo decadencial para o absolutamente incapaz. É a única exceção que nós vamos ter àquela primeira situação. Da mesma forma que nós vimos lá quando conversamos de prescrição, eu também coloquei para você uma evoluçãozinha. E o exemplo colocado aqui é da anulação de contrato. Então, decadência. Qual que é o nosso ponto de partida? Direito potestativo. Para eu ter decadência, eu tenho que ter um direito potestativo. Exemplo, anular um contrato. Ou cláusula contratual. Tanto faz. Próximo quadro. Você tem o direito de exercer um poder, né, de uma situação jurídica, sem obrigar a outra pessoa a fazer algo em seu favor. Se o juiz reconhecer que o contrato é nulo, é nulo. Isso não significa que a pessoa tem que fazer nada para você. O contrato é nulo por si só.
Exemplo, você tem direito de anular um contrato e a outra parte somente vai se sujeitar a essa anulação, sem precisar prestar nenhuma obrigação em seu favor. Ah, professor, mas eu quero anular um contrato e eu quero receber uma indenização, porque eu fui lesado por esse contrato totalmente nulo. Na parte de anular o contrato é potestativo, na parte de receber uma indenização, nós estamos falando de uma prestação, de uma pretensão, e aí é uma questão de prescrição. São coisas separadas, por mais que isso tudo aconteça dentro de um processo só. Por fim, se você não exercer o seu direito potestativo no prazo previsto em lei, ou pelo negócio jurídico firmado, que é a questão da decadência convencional, né, prevista no contrato, nós temos a decadência. Exemplo, se você não ajuizar a ação para anular o contrato no prazo previsto em lei, consumar-se-á a decadência. Quando nós estudamos negócios jurídicos e a gente foi falar sobre aqueles vícios do negócio, fraude contra credores, erro, dolo, coação, a gente trabalhou com um prazo, que era o prazo de 4 anos para ingressar com a ação anulatória. Esse prazo é o quê? Decadencial. E o dispositivo diz que é decadencial. Por quê? Anular um negócio jurídico é direito potestativo. O ato de anular. Porque eu me limito a verificar o negócio e se tem um vício, se tem um problema. Isso é uma situação bastante objetiva. Não tem o que o outro vá fazer depois. Se o juiz entender que é anular, se o juiz anular o negócio, está anulado. Professor, Oi. então os efeitos de uma prescrição e de uma decadência são os mesmos. A diferença é em qual direito que eu vou pedir, é isso? Aí volta naquilo que a gente comentou no primeiro slide, depois da capa. Tanto a prescrição quanto a decadência significam a perda de algum direito pelo decurso do tempo. O efeito é o mesmo. A diferença é que se o prazo for prescricional, existem coisas que podem acontecer, como suspensão, como uma interrupção, sabe? A gente tem essas situações e são prazos diversos. Se o prazo for decadencial, não tem interrupção, não tem impedimento. A gente tem a maneira como esse tipo de prazo vai ser utilizado na prática. Né? E o direito que ele protege, porque prescrição protege um tipo de direito e decadência protege outro tipo de direito. Mas o efeito final é o mesmo, exatamente o mesmo, a perda do direito. Eu estava imaginando que seria aplicado no mesmo direito, mas a prescrição seria aquela questão de eu pedir, entrar com a ação, e a decadência seria aquele depois que a ação começou a ocorrer. É isso que eu estava imaginando antes. Não precisa. Essa contagem não vai emendar isso. Oi? Só muda o nome para cada direito que é protegido, que é o potestativo, o subjetivo e algumas regras que cada um tem em particular, então. É uma forma de pensar. A gente pode falar que só muda o nome em relação ao resultado, mas são institutos parecidos, mas que tutelam coisas diferentes. Mas o resultado é o mesmo. Sim, é basicamente isso mesmo. Ele Uhum. só tutela de direitos diferentes, mas assim, o efeito, né, a forma deles funcionarem é a mesma, só com algumas peculiaridades diferentes, e cada um cuida de um direito diferente. Mas assim, o objetivo é o mesmo, né? Exatamente. Ok? Então, esse exemplo que nós colocamos. Agora, pessoal, a gente chega para a parte dos finalmente da nossa conversa, onde eu separei algumas dicas para facilitar a sua vida no entendimento do que é um prazo prescricional ou decadencial, ou na identificação se aquele prazo é prescricional ou decadencial. Por quê? Porque, como a gente acabou de comentar, a consequência é a mesma, mas é importante sabermos se o prazo é decadencial ou se o prazo é prescricional. Existe uma distinção conceitual? Existe, porque elas protegem, tutelam, regulamentam direitos diferentes. Mas o final é o mesmo, né? O resultado final é o mesmo. Só que quando nós estamos diante de algumas discussões teóricas, é muito importante que a gente saiba diferenciar essas tipologias de prazo e quais as consequências disso, até para saber conduzir adequadamente um processo. Primeira dica: direito subjetivo, prazo prescricional. Direito potestativo, prazo decadencial. Aqui a gente vai
fazer uma breve retomada de tudo aquilo que a gente conversou até agora. Então, vai ser repetitivo mesmo. Segunda dica. E aqui é uma baita de uma dica, tá? Todos os prazos prescricionais que nós temos previstos na legislação até agora são em anos. Já prazos decadencial, nós temos prazos decadenciais em meses, em anos e em dias. A gente não tem nenhum prazo prescricional em meses e em dias previsto na nossa legislação. Ah, quer dizer que isso é uma proibição? Não, isso é uma dica para você identificar essa situação hoje. Pode ser que amanhã venha uma mudança de regra e coloca lá um prazo prescricional de meses. Hoje, todos os prazos prescricionais são em anos. Então, já é uma dica. Por exemplo, se o prazo que você está analisando é um prazo de meses, ele não vai ser prescricional. Então, isso vai te ajudar pra caramba, né? Se é uma coisa para identificar a natureza do prazo. Alguém tinha uma pergunta? Parece que eu ouvi alguma coisa. Então, vamos seguir. A terceira dica. Prescrição admite, né, suspensão, interrupção, impedimento. Decadência, em regra, não admite interrupção ou suspensão da contagem do prazo. Nós não temos interrupção. Interrupção não tem mesmo, decadência não tem interrupção. Temos uma situação excepcional, mas que não é a regra, que é uma figura de impedimento do início da contagem, que é quando eu tenho absolutamente incapaz. É uma situação de impedimento. Mas suspensão, ela começou a contar e vai ser suspensa. Isso não existe na decadência e muito menos interrupção. Tá? Não se esqueça de lembrar, na prescrição, suspensão, volta a contar de onde parou, interrupção, na prescrição, começa a contar do zero. Quarta dica, prescrição sempre é criada e identificada pela lei. A decadência, ou ela é fruto da lei, ou ela é fruto da vontade livre das partes, verificada ali em um contrato. Também é uma outra distinção que nós temos e que precisa ser compreendida. Quinta diferença. A prescrição, ela admite renúncia, tácita ou expressa. A decadência, em regra, não admite renúncia. Aqui lembrando, decadência legal não admite renúncia. Decadência convencional permite. Mas nós temos uma modalidade de decadência que é a mais comum, porque ninguém fica colocando em contrato prazo decadencial. Isso é muito difícil de se ver. Então, normalmente, por falar em decadência legal, que a gente observa, não admite renúncia. Tá bom? Professor, dá para o senhor Oi. dar um exemplo, por favor, de decadência num contrato, por exemplo? Eu comentei quando eu citei uma situação, a gente repete. Lembra quando eu falei da renúncia, por exemplo? Que a renúncia poderia ser feita muito próxima ao prazo prescricional. Eu poderia, porque a decadência, ela não aparece em todas as situações. Até porque vocês perceberam, né? É muito pequena a quantidade de artigos que fala sobre decadência. Mas eu poderia colocar, em um determinado prazo, em alguma situação, desde que seja direito disponível, uma questão de compra, uma locação. Por exemplo, eu firmo um contrato de locação e no contrato de locação coloco lá uma cláusula que diante do desrespeito do não pagamento da locação ou do desrespeito de cláusula de dar uma destinação diversa para o bem, fixa-se um prazo decadencial de tanto tempo para se promover a ação respectiva. Isso é possível. Então, qualquer cláusula que eu possa colocar e inserir dentro de um contrato, atrelando uma circunstância extintiva de um direito a um prazo, isso pode ser verificado. E eu tenho que deixar claro que isso é um prazo decadencial. Então, se eu coloco lá, houve desvio de finalidade no objeto. Então, alugou um imóvel residencial e acabou colocando ali um restaurante. E eu coloquei lá no contrato que, se houvesse desvio de finalidade, nasceria ali uma possibilidade de processo judicial pelo prazo de 6 meses, prazo tipicamente decadencial. A partir do instante em que a pessoa modificou a finalidade do objeto, transformando ele em um restaurante, vai ser computado esse prazo contratual de 6 meses para esse tipo de ação.
para questionar essa situação específica. Decorrido esse prazo, eu não vou mais poder questionar essa situação. Vou poder questionar outras, mas essa não, porque naquele instante eu perdi o direito de questionar aquela situação porque fixamos um prazo decadencial. Até pegando o gancho nessa sua pergunta, essa possibilidade de identificar prazos decadenciais, o direito precisa ser disponível. Como que eu identifico um direito disponível? Pense em coisas que possam ser objetos de negociação. Então, não dá para a gente estabelecer um prazo decadencial sobre direito de família, por exemplo. Então, eu faço meu filho assinar lá um documento dizendo que se ele vai ter lá uma semana para responsabilizar o pai por aquela figura da responsabilidade civil no direito de família, dano existencial, abandono afetivo, por exemplo. Isso não existe. Quando eu estou trabalhando com questões indisponíveis que não são suscetíveis à negociação, isso não vai caber essa nossa conversa. A gente nós poderemos estabelecer prazos, né, margens temporais de decadência em um contrato, desde que o contrato seja sobre alguma situação disponível, algo que seja negociável ou negociada. Ok? Ok, professor. Ficou. Quem perguntou? Tá. E depois tem um rol de artigos ali que fala os prazos decadenciais também, igual ao prescricional? Não. Já vou falar sobre isso. Então tá. Próxima regra, 7. Prescrição começa a ser contada assim que o direito foi violado, quando a gente tem aquela pretensão. A decadência, ela começa a contar assim que nasce o próprio direito. Então, nós temos um prazo... o prazo decadencial, ele está completamente condicionado, atrelado ao surgimento do direito em si, porque ele mata o próprio direito. Quando a gente pensa em prazo prescricional, ele está condicionado a uma violação. Então, quando a gente analisa aquele prazo que nós temos para anular o negócio jurídico, que a gente estudou em algumas aulas anteriores, o prazo é de 4 anos, é isso que diz a lei. A partir do instante em que o negócio jurídico é firmado, já nasce o prazo prescricional, o prazo decadencial, desculpe. Porque o prazo decadencial ele está atrelado ao direito. Aquele negócio jurídico que pode ser anulado por uma coação, por exemplo, né? Ele já pode ser, ele já nasce errado. E o meu direito ao negócio jurídico já nasce viciado, já nasce com problema. E junto com ele vai nascer o prazo decadencial, a contagem de prazo decadencial. E aí nós temos os detalhes que a gente viu essa questão de contagem de prazo em relação ao negócio jurídico já. Para a prescrição, ela vai acontecer depois que o negócio jurídico acontecer. Então, primeiro acontece a formação do direito e está tudo certo. No momento em que esse direito for violado, aí começa o prazo prescricional. Então, o prazo prescricional ele não começa a ser contado junto com o surgimento do direito em si, mas com a sua violação. Na decadência, não. Quando o próprio direito aparece, ela já começa a ser contada. Ela já vai incidir, ela já vai ser aplicada. E aqui, a penúltima, são 9 dicas. Aqui vai entrar um pouco do que o Cleverson perguntou. Essa também é uma dica muito importante, tá? Quando a gente pensa em Código Civil, e Código Civil é o nosso ponto de partida, todos os prazos prescricionais previstos no Código Civil estão no 205 e 206. Não temos nenhum outro prazo prescricional fora do 205 e fora do 206. Nenhum. Então, isso é uma baita de uma dica. Então, foi comentado em alguma questão tal situação, como prazo. E se é prescricional ou decadencial, jovem, se esta previsão, desde que ela esteja no Código Civil, não estiver no 205 ou 206, não é prazo prescricional. Porque todos os demais prazos do Código Civil, à exceção do 205 e 206, são prazos decadenciais. E aí tem um rol que vai especificar? Não, como eu falei, do vício do negócio jurídico é um artigo específico que vai falar só sobre isso. A gente vai ter em cada instituto
As situações em que teremos coisas isoladas, artigos isolados, falando sobre decadência. Mas isso já ajuda. Se está fora do 205 e do 206 é porque é prazo decadencial. Mas nós não podemos nos esquecer. Não existe prazo prescricional e decadencial somente no Código Civil. Nós temos tanto prazo decadencial como prescricional fora do Código Civil. Então, o Código de Defesa do Consumidor me traz um prazo prescricional. A lei do mandado de segurança, ela me traz um prazo decadencial. Então, a gente tem esses prazos isolados e separados. Aí, como é que eu vou identificar? Vendo se é direito potestativo, se é direito subjetivo, se é prazo em ano, se é prazo em dia, se é prazo em mês. Tudo isso vai me ajudar a identificar o tipo de prazo que eu estou analisando. A última situação e dica para a gente revisar isso aí: prescrição é a perda da pretensão, né, do direito de exigir alguma coisa, e a decadência é a perda do próprio direito. Do próprio direito. Então, assim, e isso acaba acontecendo com muita tranquilidade. Quando a gente entende que a prescrição admite renúncia e a decadência legal não, isso é um reconhecimento dessa situação. Porque a prescrição é tão a perda só da pretensão, da possibilidade de exigir e não do direito, que a pessoa beneficiada pode renunciar e cumprir a obrigação e dar para a pessoa aquilo que seria de direito dela. Na decadência, não. Decaiu legalmente, não dá para renunciar, não vai conseguir restabelecer o direito, perdeu seu direito. Então, aqui nós temos essa distinção. Meus queridos, com isso, a gente encerra a nossa conversa sobre prescrição e decadência. A minha tentativa, ao montar o material à parte do material que vocês têm em mãos, né, que é o livro didático, é trazer uma abordagem diferente e com algumas regras que possam simplificar, não no sentido de tornar a transmissão do conteúdo simples ou porca, nada disso, mas para que isso fique um pouco mais mastigado e tranquilo, para que vocês compreendam esses dois institutos que são muito importantes, e com algumas situações de exemplos e algumas regras e dicas que possam te facilitar nessa identificação. Que nesse aspecto, especificamente nesse conteúdo, eu acabo concordando contigo em relação ao livro acabar complicando um pouco mais do que precisaria complicar, sabe? Eu espero que vocês tenham entendido. Espero realmente que vocês tenham entendido, que vocês tenham aproveitado. Peço mais uma vez que vocês solicitem que os representantes me enviem uma mensagem para que eu possa encaminhar tanto esse material como o material da semana passada. Amanhã eu subo esse vídeo, o vídeo da semana passada já subiu no YouTube, e vou regularizar todos os links no AVA. Independente disso, vai no canal do YouTube, você acha lá a playlist do Direito Unopar, Negócio Jurídico e Responsabilidade Civil. Lá estão todas as nossas aulas, está tudo dentro dessa playlist. E as aulas estão organizadas por data. Então, você vai conseguir também rever várias coisas que a gente já conversou, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Foi muito bom trabalhar com vocês esse semestre. Foi uma turma que me trouxe bastante alegria, e digo isso com muita sinceridade. Que a gente possa se encontrar mais para frente, em outros momentos, né? E que vocês continuem a formação de vocês sem desistir, sempre estimulados a aprender cada vez mais. Tá bom? Não sei se alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa. Acho que não, né? Claro. O povo está silencioso hoje, né? Todo mundo está entendendo. Beleza. Mas então tá bom, pessoal. É isso. Por hoje terminamos e assim concluímos o nosso livro didático. Não se esqueça que pelo nosso combinado, aquela questão de provas, que é uma questão bem simplesinha, tem o vídeo lá no canal, mas eu coloco o link tudo regularzinho para você amanhã no AVA. Beleza? Gente, boa noite para todos vocês. Excelente final de semana. Se cuidem, fiquem com Deus e que a gente possa voltar o quanto antes à vida normal, né? Beleza. Até mais, gente. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Até mais.